Fala pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês a nova versão do jogo Batata Atômica. Sei que tem vídeos anteriores aí mostrando um jogo completamente diferente, mas essa é a ideia do designer de qualquer coisa. As coisas melhoram, mudam e às vezes elas precisam mudar radicalmente. Essa é a ideia, né? Sempre fazer uma coisa melhor. Então, sem mais demoras, quero mostrar para vocês a nova versão que está bem mais próxima da ideia do jogo Batata Quente, tá? Então, assiste o vídeo aí. E depois deixa os comentários aí dizendo o que você achou da mudança. Grande abraço! Vou começar aqui então mostrando o jogo, explicando aqui a anatomia das cartas principais, que são as cartas de batatas radioativas, tá? Então elas representam elementos radioativos. Nós temos aqui 6 elementos radioativos, tá? Então nós temos o polônio 210, nós temos o césio 137, a gente tem aqui o rádio 223, a gente tem o actínio 227, o plutônio 239 e o urânio 235. Então, imagine que possíveis expansões, podem ser o acréscimo de alguns elementos diferentes, com números diferentes. Beleza. Uma coisa importante você não precisa conhecer os elementos, tá? Eles não, esse elemento aqui da carta, ele não vai ser usado no jogo, ele é só uma curiosidade científica mesmo, tá? É o tema aí que carrega o jogo, ok? Então, quais são os elementos das cartas aqui que nós vamos usar? São os números de decaimento, certo? Então aqui, perceba que cada um deles tem 1, e esses números estão alinhados com o tempo de meia-vida do elemento, tá? Mas também não precisa saber isso, tá? Não precisa saber ciências para jogar. A ideia aqui é realmente a curiosidade, tá? E tem aqui os danos causados por cada um deles, tá? Então esse elemento causa 2, esse 4, 5, 6, 7 e 8. Perceba que quanto maior o tempo de decaimento, maior também o dano, tá? E isso tem uma influência muito importante na mecânica do jogo. Outra coisa importante é que esses jogos são separados por naipes de cores, tá? Então, cada elemento vai ter as 5 cores presentes aqui. Nós temos esses dois aqui repetidos, porque são 6 elementos e 5 cores, tá? Então, a gente tem o vermelho, o azul, o verde, aqui repetiu o azul, tá? Esse rosinha aqui, esse roxo, E o amarelo, tá bom? Então, nós temos um polônio 210 de cada cor, um césio 137 de cada cor e assim por diante. Pessoal, isso aqui também são mais 3 cartas também de radiação, tá? Então elas são cartas principais, porém especiais, Porque elas não representam um elemento radioativo, elas representam radiação gama, tá? Que é uma onda eletromagnética de altíssima energia que também é liberada em alguns decaimentos. Mas fique tranquilo, tá? Você não precisa saber isso, isso aqui é só uma curiosidade mesmo, é a temática por trás do jogo. Vamos lá. Essas cartas causam danos muito maiores, tá? Então, quem ficar com essa carta de forma definitiva, depois eu vou explicar como isso acontece, no caso dessa aqui, vai ter, então, o seu maior dano, a sua carta com maior dano multiplicado por 2, tá? Então, se você tiver com uma carta dessa, por exemplo, 10 vira 20, tá? Então, ela é bem punitiva. Aqui, nós temos uma carta que causa 10 sieverts, tá? Perceba que nenhuma das cartas que vocês viram tem, que eu mostrei antes, tem esse dano, vai até 8, então essa é a mais poderosa. E essa daqui, ela acrescenta 1 a cada dano que você tem. Então, basicamente, você vai contar a sua quantidade de cartas de dano, e a quantidade de cartas acaba se tornando um valor de dano por causa dessa carta aqui, beleza? Agora, uma coisa interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês, se você conseguir segurar essa carta até o decaimento 6, você pode usar ela para atacar um oponente. Se a rodada parar no decaimento anterior, e eu logo vou explicar como isso acontece, você fica com essa carta, ela se torna definitiva. Então segurá-la pode ser bom, mas também pode ser catastrófico, aí vai depender muito da sua visão do jogo aí. Bom, vou mostrar para vocês agora aqui algumas cartas especiais, tá? Essa aqui é a primeira, é a mais simples de entender, é blindagem, tá? Então perceba que nós temos uma carta de blindagem para cada cor, tem uma batata aqui toda paramentada com uma roupa aqui especial, Então, essa blinda uma carta verde, uma azul, uma rosa, assim por diante, e a branca blinda cartas de radiação gama, tá? Só que essas cartas, elas só blindam radioatividade ou radiação dano que você está sofrendo na rodada. Então, se você sofreu um dano na rodada de uma carta de cor roxa e você tem essa carta aqui na mão no final da rodada, você aciona o efeito dela e não toma aquele dano, ok? Só que só funciona na rodada, você não pode usar essa carta para eliminar um dano definitivo que você tenha sofrido em rodadas anteriores. Outras cartas muito importantes aqui também de efeito são essas aqui, tá? Então essa daqui é a pílula CAI, tá? Pílula de CAI, tem o iodeto de potássio, tá? Então você pode eliminar uma radiação aqui no fim da rodada, ou então
comprar essa carta, que você pode usar ela no final, na rodada final. O que ela faz? Ela elimina uma carta qualquer de radiação, ok? Esse aqui é o troca-dose. O troca-dose, ó, você pode trocar uma dose sua definitiva, tá? Uma carta que você tenha sofrida por uma carta de adversário. Qualquer uma, inclusive, tá? Uma pílula de Kai que ele tenha guardado. Além das doses sofridas, você só pode guardar uma carta. Então, se você tiver um troca-dose e uma pílula de Kai, você vai ter que escolher qual das duas você guarda para usar na próxima jogada. E todo mundo vê a sua carta, tá? Porque as cartas definitivas ficam visíveis, a gente vai falar já sobre isso. E essa última aqui é a Batata Bomba. Se você conseguir juntar 3 cartas dessas na sua mão, você é o campeão do jogo. Esse não é o objetivo principal, tá? Mas é uma forma de vencer também, tendo essas 3 Batatobombas aqui, ok? Inclusive só tem 3 no jogo. Essa aqui você segura na mão de uma rodada para outra. Então todo mundo vai saber que você tem uma Batatobomba ali. Bom, pessoal, o setup do jogo é muito simples, tá? Começa aqui com essa carta no centro da mesa, tá? Que eu acabei não mostrando, tá? Uma cartinha aqui que dá algumas explicações do jogo, né? E do outro lado ela tem o Decaiu, tá? Que é similar ao queimou da batata quente, tá? Então quando a gente vira essa carta, a gente tá informando que a rodada se encerrou, aquele turno se encerrou. E tem uma outra forma disso acontecer, já vou explicar. Então vamos deixar essa carta aqui virada com esse lado para cima. E aí aqui, ó, cada jogador vai pegar uma carta para iniciar, né? Depois de embaralhado corretamente. Então cada um vai pegar uma. Então, sei lá, simular aqui uma partida com 3 jogadores. E aí logo se inicia. Bom, depois que cada um escolheu sua carta, né? Essas cartas são secretas, né? Cada um vê só a sua carta, ninguém pode ver a carta de ninguém, né? Então vamos supor, o jogador 1 tirou aqui esse 3, o jogador 2 tirou 1, e o outro jogador tirou logo essa radiação gama aqui. Então, como é que funciona a mecânica, né, básica do jogo? Quem começa, né, então decide quem vai começar, por sorte, né, da forma que você achar melhor. Então vamos supor que esse jogador aqui é o primeiro jogador. O que ele vai fazer? Ele vai comprar uma carta, vai olhar que carta que é, vai decidir se fica com a carta, tá? Ou se passa pro próximo, tá? Se passa a batata quente pro próximo. E ele pode passar qualquer carta que ele tiver na mão. É claro que aqui ele vai ficar com a blindagem e vai passar essa carta pro próximo. O próximo vai receber essa carta, vai comprar outra, vai comparar as 3 cartas e ver o que ele vai fazer, tá? Então ele já está aqui com uma aqui que vai cair, né? Vai ficar na mão dele. Então ele vai ter que dar uma olhada quais tem a menor radioatividade, se vale mais a pena segurar essas 2 aqui que já está na mão, que vai valer 4, ou arriscar parar antes do 3 aqui para não tomar um de 5. Então ele achou melhor, poxa, tá 3, é muito próximo, vou jogar esse aqui pro próximo, vou ficar com essas aqui que são baixas, apesar de decaírem rápido. Aí esse aqui vai receber essa carta, né? E vai comprar mais uma, e vai olhar, opa, pílula de Kai, vou segurar essa aqui, né? Então vou passar essa 3 aqui de volta. E assim vai indo. Esse aqui vai pegar, vai comprar mais uma, vai olhar, vai decidir o que faz, qual joga fora. Então vai segurar essa e jogar essa. E assim vai. Aí o próximo vai comprar mais uma, vai olhar o que é interessante. Opa, vou segurar o Batatobomba e vou me livrar desse 3 de novo. Então, ó, conforme os jogadores vão vendo que a 3 está rodando toda hora, poxa, o pessoal tá com carta boa na mão. Outra coisa, perceba que conforme o jogo vai adiantando, o pessoal vai comprando, a mão de cartas de cada jogador vai aumentando, tá? E essa é a mecânica do decaimento radioativo. Então agora esse aqui, o terceiro, passa a vez pro primeiro, ele compra mais uma, vê o que quer fazer, joga pra cá. Olha, esse cara aqui já tá com 4 na mão. Então, ó, o que acontece? Se alguém entender que tá com a mão boa e decide cantar decaiu e vira essa carta, a rodada se encerra. E aí é o seguinte, ó, quem tiver a maior mão de cartas, no caso esse jogador 2 aqui, ó, ele tem 4 cartas na mão. Então como ele é o que tem mais cartas, tudo que tiver até o decaimento 4, toda carta que tiver decaimento até o número 4 se torna definitiva. Então, ó, esse cara aqui vai ficar com essa 3 definitiva, porque fomos até 4. Como ele não conseguiu chegar até o decaimento 6, que é alguém ficar com 6 cartas na mão, eu já explico como. Ele também, ó, ele não conseguiu chegar, então ele não pode jogar em ninguém, ele ficou com essa dose definitiva, tá? E esse aqui também, ó, acabou ficando com
as 3 doses definitivas, tá? Porque é 1, tudo que é menor que 4 decai. Agora, esse aqui ficou muito bem na situação, tá? E aí, como ele só tem esse troca-dose, ele pode decidir guardar esse troca-dose para uma próxima rodada. A blindagem, não. Como não tinha nenhuma carta verde para ele blindar, volta aqui para a pilha de descarte e assim vai. Esse aqui, ó, pode segurar o Batata Bomba na mão para a próxima rodada, mas aí todo mundo sabe que ele tem o Batata Bomba. E esse aqui também, como ele só tem uma pilha de cair, ele não tem uma de cair e uma carta aqui de troca-dose, então ele pode simplesmente pegar essa aí, reter, mas aí todo mundo sabe que ele tem. Em uma próxima rodada, alguém pode pegar esse troca-dose aqui e tentar roubar dele, tá? Então como é que funciona o troca-dose? Vamos supor que esse jogador primeiro aqui tivesse sofrido essa dose 2. Então numa próxima rodada, se ele tiver o troca-dose, ele pode pegar esse 2, que tem 4 de dose, e pegar e roubar essa pílula aqui, ó. Jogar essa dose de 4 para esse cara e pegar a pílula para ele. Então, o jogo fica nessa furação de olho aí, tá? De pega um daqui, pega dali, e você vai tentando se livrar das doses altas e tentando pegar as cartas mais baixas durante o jogo. Se alguém conseguir as 3 batatobombas, também encerrou, acabou, tá? Se encerra a partida. Agora, se ninguém gritar o decaiu, se ninguém decidir parar o turno no decaiu, quando é que decai definitivamente? Quando é que o turno para? Quando o primeiro jogador tiver 6 cartas na mão. Então imagina que o jogador está jogando tal, e recebe do outro, e vai decidindo o que fazer, pega mais uma carta, ele está aqui com 4, quinta carta. Quando o jogo voltar na mão dele de novo, tá? Opa, caiu aqui. Quando o jogo voltar na mão dele de novo, a partir do momento que ele comprar a 6ª carta, o jogo, tá? Já é parado automaticamente, e aí a gente vai resolver os efeitos. Só que aí todas as cartas se tornam definitivas, todas. Então, ó, se você tem uma radiação dessa aqui pesada, qual que é a sua estratégia? É ficar tentando segurar só cartas com radiação baixa, sabendo que tudo que está na tua mão vai se tornar definitivo, só que você vai ter a chance de jogar, né, uma radiação alta em outro amigo que talvez não esteja com tanto dano, tá? Então é um jogo bem estratégico nesse sentido. O jogo se encerra quando algum jogador tomar 40 sieverts de dose primeiro. O jogo se encerra, aquele que alcançar um dano de 40, ele encerra a partida, é declarado perdedor, obviamente, né, porque ele é o que vai ter a maior dose, e aí nós vamos conferir a dose radioativa dos demais jogadores. E o que tiver a menor dose é o vencedor. Então, sei lá, vamos supor aqui que no final, ó, né, claro, vai ter muito mais carta, né? Mas vamos supor aqui, ó, então esse aqui terminou com 7 de dose, então ele terminou mais doente, né, mais arrebentado, e esse com 4, então esse é declarado vencedor, tá? Então esse é o Batata Atômica.